Pronto, agora vai aqui uma gravação. Talvez a gravação se estenda um pouquinho. Eu vou falar sobre um período que eu passei de 2 meses e meio no Japão, há 33 anos atrás, exatos, né? Então eu vou deixar aqui a gravação, essa é a segunda parte. A primeira parte tá só no YouTube. Agora eu estou gravando o computador e o celular ao mesmo tempo, para deixar registrado, porque eu estou indo agora para o Japão daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho mesmo, e eu comecei a pensar, né, o que aconteceu comigo quando eu fui, porque eu fui para o Japão. Então, primeira coisa, eu fiquei 2 meses na Bahia, e quando eu retorno para São Paulo, eu vou na dentista, Regina Babá Nakamoto. E ela fala do irmão dela que havia trazido um óculos, comprou no Japão um óculos que soltava a luzinha e falava com o cérebro, uma coisa muito moderna. Aí eu falei, isso aqui é da Holanda, né? É, mas vende no Japão, não sei o quê. Eu falei, então eu vou para o Japão. E eu deitado na cadeira de dentista, eu fiquei todo arrepiado, né? Então, esse vídeo é para falar coisas internas, né? Coisas técnicas do Japão estão lá no YouTube, professor Alexandre Schutt, e está aberto ao público para saber a respeito, né? E aí eu fiquei todo arrepiado, e aí falei, nossa, Regina, fiquei todo arrepiado, acho que eu tenho que ir para o Japão. Aí passou um tempo, senti de novo, falei, "Ih." Ela falou, olha, tem uma passagem por US$ 1.017 e não sei o quê, e, e lá você consegue se virar, não sei o quê. Eu falei, acho que eu vou para o Japão. Aí eu saio da dentista, vou para o carro, quando eu chego no carro, algum Zé Mané quebrou o vidro e roubou o som, que era de gaveta, não sei o que, roubou a parte lá do som. Aí eu falei, ai, que Brasil, né? Não dou muito, né? Mas aí eu falei, ai, que Brasil, eu falei, quer saber, eu vou. Aí eu fui até o consulado japonês, fui ver, na época precisava de visto, hoje, 2026, hoje ainda é 8 de outubro, quase, não, agora é 9 de outubro, 9 de janeiro. Aí eu fui no consulado japonês, preenchi todo o formulário, passei por entrevista e consegui o visto, né? E lá eu ia encontrar uma amiga de infância que havia trabalhado com meus pais, chamada Shiue Inagawa, que ela me deu o endereço em Hamamatsu-shi, né? Então eu vou contar um pouquinho, quem tiver interessado, só para trocar um pouquinho, mas por que isso? Porque a partir, sei lá, eu vou fazer uns vídeos para mostrar um pouco, deixar registrado para os meus filhos, para minha mãe também, para os meus alunos, para os amigos e para quem estiver interessado em saber um pouco sobre o Japão, né? O Japão, do Covid para cá, ele teve um investimento muito alto, né? Não sei se se lembram que ia ter a Olimpíada, então foi adiada, cancelada e adiada um ano depois, mas com quase ninguém observando. Então, todo aquele turismo, tudo não deu certo, né? Então, eu acho que a filosofia do Japão se manteve firme e falou: tá com problema? Bora resolver, né? Daqui a pouco eu falo a respeito disso. A gente fala assim: choveu, né? Eu até anotei isso em algum lugar. Choveu, o que o Azai no moto, né? Que assim, chove, mas a água fica dura. A terra fica dura depois. Então, deu problema no Japão, foi durante a pandemia, e aí o que aconteceu? Eles re- reorganizaram. Então, quem quiser ir para o Japão, que está em alta agora, se programe tudo, né? Se precisar dicas de pessoas, em cada cidade para ajudar também. Mas assim, assim, se você compra pela Japan Airlines, por exemplo, você ganha um trecho interno para qualquer lugar. Então você pega, sei lá, de Osaka até Hokkaido, né, que é uma distância grande.
Então, essas distâncias internas, a própria companhia te dá, mas ela te dá para você ir para outros lugares, para você não ficar em Osaka, em Nara, em Kyoto, sabe assim, a mesma coisa de sempre, né? E então, antes de falar das minhas vivências, né, eu acho que tem que falar um pouquinho sobre a língua japonesa, para quem quiser saber. É, Lá se fala japonês, né? E atualmente os jovens já falam inglês, pouquinho, mas falam. Os mais antigos não falam, fazer assim, não falem, né? Mas assim, o que que é bacana? Se você for estudar japonês, você tem que entender que existe uma forma tula de falar, uma forma simples e uma forma polida. E o certo é a gente já aprender a forma polida, né? Então, por exemplo, você vai falar Ohayou, né? Ohayou, né? Ohayou, né? Então, Ohayou é cedo. Ohayou é cedo. Então, você fala Ohayou. Então, quando você fala Ohayou, é tipo, e aí, bom dia. Mas isso é meio tosco. Isso é um cara que está falando e não tem muito respeito pelo outro. Então, existe na língua, da língua falada na rua, existe a necessidade de você direcionar para o polido, né? Então você vai falar Ohayou gozaimasu. Você pega e fala um bom dia, mais formal, mais polido. A mesma coisa quando você vai agradecer, você vai falar assim, arigato, né? Aí arigato é tipo, valeu. Arigato é meio valeu. Mas quando você fala arigato gozaimasu, aí já é com mais respeito. Quando você fala domo arigatou gozaimasu, quando você dá uma ênfase, domo arigatou gozaimasu, aí você está em profundo agradecimento, né? Isso é bem legal. Existe uma expressão também de você saber quando terminou o agradecimento. Então, também é uma expressão que em português não tem. Então, seria Ohayou gozaimashita, né? Gozaimashita, que é quando você sabe que terminou, que o assunto terminou. Aí você fala, pronto, o que eu precisava da minha relação com você terminou, muito obrigado, né? E é interessante que a reverência o tempo inteiro se abaixa a cabeça. E quanto mais você abaixa a cabeça, quanto mais se abaixa a cabeça, é mais agradecido ou mais desculpa ou mais polidez. É muito interessante isso. Então, a palavra para quem quiser começar a se preparar para ir para o Japão, que eu vou fazer esse mês, eu vou ficar um mês lá, vou ficar esse mês eu vou fazer alguns vídeos lá. Acho que eu vou ter que falar de astrologia, tenho que falar sobre o Brasil, sobre o Irã, sobre Venezuela, sobre Taiwan e China, mas principalmente Irã, que já está despontando, que vai ser um dos pontos, né, de mudança. Mas eu vou fazer muitos vídeos sobre o Japão, para que a gente entenda que a gente pode absorver e colocar para dentro da nossa vida. Comigo foi isso, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu aprendi muita coisa. A primeira vez eu fiquei mais tempo, eu fiquei 72 dias, 2 meses e quase 2 meses e meio. Você põe 70 dias, que tem a chegada e a saída, né? Que você perde no dia do voo. E foi muito legal, porque eu recebi muitas massagens. Eu fui em várias escolas. São 43 sessões que eu recebi, que eu pagava. Então, tinha gente que começava a massagem, por exemplo, aqui pelo lado, era uma escola específica. Aí você vai para outra cidade, aí o cara pega aqui completamente diferente. Aí o outro começa pelo pé, aí o outro começa pela mão. Aí o outro olha para você e vai pela barriga e começa na barriga, o outro vai pelas costas. Então você viu, eu aprendi várias linhas de atendimento, de massagem,
E eu tive essa oportunidade, e vamos ver como é que vai ser agora. Pelo menos umas quatro, cinco eu pretendo receber, no mínimo nessa viagem. Mas assim, o que ficou muito claro, que as pessoas são muito reverentes, elas são respeitosas. O Japão ele tem traços do respeito ao próximo. Não quer dizer que ele seja bonzinho, tá? Ele sabe o que ele não gosta, ele fala tudo, né? Quando não estão brigando, quando não está uma discussão, que também é raro ter isso assim publicamente, você vê respeito, respeito coletivo, um respeito pela saúde, respeito pela limpeza. Isso eu falo no outro vídeo que está no YouTube. Respeito pela natureza. Então, todo esse respeito é uma tradição secular. Respeito aos mortos, por exemplo, se vocês forem ver, mais ou menos igual Israel agora está com os reféns, falta um refém ainda para resgatar um corpo, os japoneses fizeram igualzinho. Eles insistiram para ir numa área específica que não pertence à área marítima do Japão, para poder mergulhar e pegar os restos mortais dos soldados japoneses que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram resgatar os soldados para rezar para a alma dessas pessoas já falecidas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram muitos anos depois, né? Então, assim, é um respeito muito grande, muito grande. O bacana também é que eles buscam soluções coletivas, né? E muito avançadas, muito despontadas no tempo e de uma forma exemplar, né? Qual a prioridade do Japão? Educação, disciplina, e o respeito, a postura, né? Existe uma coisa chamada postura em, em japonês que é muito usado em arte marcial, né? Uma postura interna que você vai se deslocar. Você anda para lá e para cá, e é uma postura que você fala, é um castelo que se move, né? E a primeira coisa que você aprende em arte marcial, por exemplo, quando você vai com a espada, né, com o Kendo, a primeira coisa é a postura. E fala, essa postura ela vai para frente, para trás, vai para o lado, mas te mantém protegido e íntegro. Uma outra coisa bacana do Japão, muito óbvia, ele só tem um dia de férias, não tem sábado e domingo. Existe, pelo menos na época que eu fui, era rodízio. Então tinha uma turma que não trabalhava na terça, outra turma que não trabalhava na quarta. Então isso criava rodízios para poder tudo tá receber turista interno, turista do próprio Japão. E, e o trabalho não tem preguiça. E a parte mais legal que eu vou colocar do Ikigai é o foco, a concentração, a prioridade de fazer bem feito. Já que você está fazendo aquilo, faz bem feito. Não importa o que você faça. Então você não tem muita preguiça. No outro vídeo que eu coloquei no YouTube, que eu coloquei alguns dias atrás, eu estava no metrô e aí tinha uns caras que estavam assim caídos, né? E, e caídos assim no metrô. E o resto, todos sentados, todo mundo em silêncio, né? Mas aí eu começava a falar: Oi, tudo bem? Você fala a mesma coisa. E aí, tudo bem? Aí a pessoa levantava, aí ele ficava assim, falava, eu sabia que o senhor era brasileiro, né? Aí ele falou, como você sabe que eu sou brasileiro? Ah, pela postura, né? Me caído, né? Cansado do trabalho. Aí o cara se ajeitava e ficava, né? Mas isso eu vi muito, 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 muito. Quase todas as cidades, por 2 meses e meio, você vai vendo os costumes, né? Bem, o que que é aqui? Eu anotei aqui da massagem, várias técnicas, né? É, eu fiz bobeira, eu levei uma mala grande, e essa mala grande eu andava para todos os lugares com ela. Atualmente não se faz mais isso. E aí eu acabei deixando na casa de um casal
brasileiro que trabalhava lá, e ele trabalhava com massagem, e ela trabalhava como enfermeira. E, e eles não se viam, porque ela trabalhava à noite, ele trabalhava o dia inteiro. Então eles se viam assim, sabe aquela coisa que se vê assim, um chega, um sai, um chega, um sai, tipo o feitiço de Áquila. E um dia da semana eles ficavam juntos, e esse dia juntos eles ficavam rezando, tinham um altar, depois comiam, depois um fazia massagem no outro. E eu tive a chance de ficar duas vezes acompanhando esse vínculo deles, e depois eu saía para eles seguirem a vida como casal, mas eu via assim o esforço da comunidade brasileira trabalhando para juntar um dinheiro para voltar para o Brasil e comprar, né? É, eu acho que assim a parte legal para compartilhar antes de eu voltar para o Japão falar assim, por exemplo, em Tóquio, né? Tóquio foi o primeiro local que eu fiquei vários dias em Tóquio no início, depois eu voltei, eu acho que eu fiquei uns 3 períodos ou 4 períodos em Tóquio, e, e quando eu ia para o jardim lá do Palácio do Imperador, todo mundo contemplava as árvores, né? Então você via os caras com a mão para trás, andando, observando e tendo o prazer de ver a natureza, né? Então, eu acho que eu aprendi com eles, porque eu comecei a ver isso em todos os lugares, as pessoas contemplando a planta, a flor, a árvore, observando os animais também. E então, eu não sei como fala em japonês, mas tem uma coisa que você vai olhando e vai curtindo e vai contemplando. E quando são as sakuras, né? Aí as árvores da cerejeira japonesa, que tem mais de 300 tipos de sakuras. Aqui no Brasil pegam três, Yukiwari, Himalaia e Okinawa, né? Himalaia é muito alta, com vento cai. Okinawa já é um vermelho, rosa vermelho, e o Yukiwari é um branco, branco rosado. São as que pegam bem no Brasil, vocês vêem em vários lugares. E então as pessoas elas tinham essa postura de contemplar e, e elas ficavam com a mão para trás, e aquilo começou a mexer comigo de tal forma, porque eu já havia passado por isso em Israel, de contemplar as árvores no deserto. Na hora que eu entendi que eu estava no deserto, na hora que eu estava plantando e vendo que eu falei, putz, eu estou plantando no deserto, mas está cheio de árvores. Aí eu comecei a ver o esforço coletivo. E no Japão é um outro esforço, é diferente. Eles tiveram um momento que eles tiraram muitas árvores. Você vê templos, você vai em Nara, né? Templos de madeira enormes, né? Em Kyoto também, e você vê que assim as florestas foram devastadas. E depois eles caíram na real, viram que você não pode tirar a natureza. E eles se tocaram. Eu acho que essa live talvez seja importante para a gente fazer uma comparação com o estilo de nossa vida, né? Como a gente está vivendo. E aí nisso eles começaram a reverenciar a natureza diferente do que faziam antes. Então o Japão ele passou por processos de mudanças muito fortes nos conceitos do que é importante e do que não é importante, né? Em vários assuntos, né? Inclusive samurai, né? Samurai, eles ficaram 800 anos vivenciando, né, o assunto do samurai. E depois eles perderam os direitos, perderam as forças. Agora, um assunto muito mais simples. Bem, vou começar a falar um pouquinho sobre energia, né? Quando eu fui para o Museu do Samurai, em Tóquio, eu fiquei uns 40, 50 minutos parado, olhando uma armadura, não conseguia sair de lá. E uma hora, e tem um copo, né, d'água assim do lado. E aquele copo, a bolha começou a sair bolha, começou a girar. Aí eu chamei o guardinha
o funcionário do museu e falei, olha, Cocô, aqui, olha a água, né? E o cara olhou e ficava os dois olhando o copo assim, e parecia que ficou vivo. Então eu, Alê, tive sensações. Eu era muito jovem, né? Isso aqui faz aqui realmente muito tempo atrás. 20 e poucos anos que eu fui lá. E eu tinha 26 para 27, uma coisa assim. Era jovem para ficar tanto tempo no Japão sozinho, né? E então eu fiquei impressionado com isso. Quem quiser aqui no Brasil conhecer a arte marcial da espada, Kenjutsu, Kendo, né? Ken é espada, Do, você tem dois Do, você tem um Do que é aqui, essa região do hipocôndrio, do abdômen, que é Do, mas tem um que é Do, que é caminho, que é Judo, Aikido, Kenpo, é, como falar? Kendo, né? Então, espada, caminho. Aí procura o Instituto Niten e pode falar no meu nome direto com o sensei, o super sensei, Jorge Kishikawa. Ele é um médico e eu passei os primeiros anos, há 30 anos atrás, eu passei os primeiros anos da Niten, eu fui aluno dele e tinha aula igual o Miyamoto Musashi, com duas espadas, né? E hoje ele é muito organizado, ele está em vários estados, o trabalho dele, vários professores, com filosofia do samurai empregada, que você vai administrando para a sua vida atual, vida moderna, mas com a filosofia do samurai, né? Então, isso é muito legal. Uma parte ruim, né? Existe nesse mundo introspecto que o Japão tem uma solidão muito grande, ela está do lado, existe um silêncio que fala alto, e às vezes o silêncio ele é, ele é tão forte que você acaba não sendo notado. Então existem expressões de pessoas que desaparecem, que eles somem. Porque eles não são notados, ninguém vai perceber, ou eles se suicidam, ou eles ficam muito doentes. Então existe essa parte sobre uma parte triste também. E então ainda há um índice de suicídio aqui no Brasil, tem bastante. Com o meu trabalho, eu trabalho muito a respeito disso, né, para trazer o pessoal para ter alegria, voltar à força, voltar a pulsar a vida, né? Ao mesmo tempo, no Japão, pelo que eu vi, tudo é o que eu estou me lembrando, né? Tem muita loucura, né? Então você vai nas ruas, o pessoal com cabelo pintado, personagens vivos de mangá. Quer ver, ó? Por aqui, ó. Aqui um exemplo. Mangás são esses gibis aqui, tá vendo? E é muito famoso, né? Os mangás, né? É, então, assim, é muito, muito interessante isso, né? Da língua também, né? Que é interessante, né? Mudou um pouquinho a língua da época que eu fui. Então, antigamente, você falava tchau, aí você falava, ou até mais, né? Você falava sayonara. Então a pessoa fala sayonara, né? Que é até logo, adeus, né? Hoje, tem gente que fala jané, ou matané, matané, porque são expressões desses mangás, né? E então, às vezes você vai falar de uma forma rude. Em vez de você falar watashi, eu, né? Você vai falar ore. Ore é uma forma rude. E eu não sei por que está tendo, a língua é viva. Então existe um pequeno início de desrespeito na língua onde a polidez, a parte de profundo agradecimento começa a sair, né? Mas então tanto o mangá quanto o anime tá fazendo essas mudanças, né? E tem também o mundo, né? Quando ele está interagindo nas redes. Mas a tradição é muito forte. A tradição
realmente é muito forte, né? Essa parte quando você fala matanê, em vez de você falar o sayonara, tchau, tudo de bom, né? Aí você é sua rude, né? É mal educado, né? Então, quem for ao Japão, meu conselho é que aprenda a falar, né? Igual eu falei, do arigatou gozaimasu, né? É, sei lá, mas o que que a gente pode fazer? Uma palavra importante para quem quiser já colocar aqui no coração é sumimasen. Sumimasen é uma palavra-chave que eu até agora, eu acho que eu incorporei nesses 33 anos, incorporei completamente. Eu chego em português e falo, com licença, tudo bem, como vão vocês? Por favor. Então, às vezes, tem dois funcionários conversando, eu entro no bar. Aí eu falo assim, oi, tudo bem? Quero um suco? Quero uma água? Ou eu posso falar, por favor, uma água? Eu não, eu já falo assim, oi, com licença, como vão vocês? Tudo bem? Ou eu falo, oi, desculpa, tudo bem? Você, isso é uma expressão japonesa, chama sumimasen. Então, perdão, desculpa, com licença, e de vez em quando, sumimasen pode ser um obrigado em algumas situações, tá? E esse respeito, ele não está na língua, ele está também nos hábitos. Isso foi muito marcante. Então, ele está no corpo. Então, na hora que você pega e abaixa, né, você está agradecido. Se você abaixa mais, às vezes você pede desculpas. Se você abaixa mais ainda, é um sinal de polidez, né? E quando você sabe que você errou, você, putz, eu fiz um erro, desculpa. Aí você abaixa, por favor, e você abaixa mais que 90 graus. Então, são hábitos corporais onde essa reverência ela mostra que o corpo incorporou a cultura. O silêncio é um assunto importante. Você não pega elevador e fica conversando no elevador. Você não fica andando na rua, abraçado com um companheiro, companheira, é, lá beijando, igual que a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo meio que de propósito, né, para serem vistos. Lá isso não é bem-vindo. Então, é muito comum isso. Também você não pega o celular e fica no celular falando no restaurante ou na rua. Se você for comer, precisa comer, existe o mito que você não vai comer. Mas tem gente que come andando, tá? Mas assim, não algo que vá cair, não algo que vai sujar. No outro vídeo eu falo sobre a limpeza, a cidade é muito limpa. Se não chover, eu vou fazer o teste da meia. Pega, eu trouxe até, tá na mala que eu vou agora, a, a, a meia branca. E você vai andando na cidade por um tempo. Depois você vai olhar, a meia continua branca, né? Que mais que a gente tem também? Uma coisa legal da língua, né? Existe uma expressão que é gomenasai, né? Gomenasai, que é me desculpa. Eu não tenho uma expressão muito boa, mas gomen é muito simples. Então você não vai falar desculpa, assim, desculpa aí. Não. Você não vai falar gomen, você vai falar gomenasai. Então, esse tipo de som dozo, sei lá, domo arigatou gozaimasu, né? Quando você vai colocando essa expressão, você busca uma excelência, uma polidez que ainda está viva nessa língua, né? Tem uma expressão muito bonita, essa aqui eu anotei, essa aqui eu não falo direito aqui, ó. Yoroshiku onegai itashimasu. Ou yoroshiku onegai onegai shimasu. Que é eu conto com você, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua orientação, né? Por favor, cuide muito bem de mim. Então, são detalhes da língua muito legais, né? Umas vivências que eu tive,
antes de chegar nas excelências, né, das de excelência, excelência do Aikido. E eu me lembro que eu estava no bairro de Ginza e eu fiquei. Tem lojas muito boas, roupas muito boas, agora mais ainda tudo. Mas aí, assim, as árvores todas eram cobertas com uma tela para proteger do inverno. Então você fala, pô, nesse bairro eles cuidam, agora eles cuidam em vários lugares, né? É, Aí eu vi uma roupa que é um sobretudo maravilhoso, eu gosto muito de sobretudo, só que era um sobretudo com um desenho assim, que parecia um samurai, né? Assim, e eu olhava aquilo no espelho e falei, uau! Aí eu falei, putz, eu não posso comprar, sabe? Eu era estudante, não tinha condição de comprar. Mas aí eu peguei o cartão de crédito, dei para o vendedor e falei, amanhã eu volto. Amanhã eu volto e compro. O senhor fica com o cartão. Aí ele foi falar com o gerente falou, né, não pode, não sei o quê. Então o senhor segura por um dia? Aí eu fiquei durante um dia sonhando que eu estava com aquela roupa e tudo mais. Mas não cheguei a comprar e nunca vi uma roupa igual. Só em alguns filmes que eu falo, nossa, é esse tipo de roupa. Mas era moderno, daria para usar hoje, né? Então, o Japão tem isso do tradicional ao moderno. Hoje, a arquitetura, os museus, os restaurantes, os hotéis, os locais públicos, os transportes, os banhos termais, tudo, as áreas de esqui, todas estão em excelência. E aí, acho que é por isso que vale a pena, né? Bem, é, acho que duas coisas muito importantes, né? Uma, eu acho que é eu falar sobre Hiroshima, né? Eu acho que algumas coisas importantes. Hiroshima, quando eu fui para Hiroshima, dos 72 dias, só um dia que eu passei mal. E eu cheguei tarde, porque eu ficava sempre bastante tempo em algum lugar e pegava o trem para ir à noite, né? E aí nisso, chegou em Hiroshima, eu fui para o albergue em cima da montanha. E aí eu comecei a passar mal, começou a ter cólica, eu queria ir no banheiro e passando mal, passando mal, passando mal. Aí eu entro lá no albergue, pelo amor de Deus, né? Um banheiro, por favor, né? E o cara olhava, por favor, eu preciso do banheiro, eu preciso do banheiro. Então, antes de marcar, de fazer nome, aí fui no banheiro e falei, o que que aconteceu, né? E aí só o cara até riu um pouquinho. No outro dia, na hora que eu desço para conhecer a praça memorial lá da Paz, onde foi a bomba atômica, eu vejo e eu desço todo o percurso de volta. Eu estou no meio de um cemitério enorme. Então, como eu trabalho com energia, esse assunto é muito delicado para mim. Aí eu falei, então é por isso, né? Então eu fiquei concentrado e voltei firme para não passar mal de novo, né? E aí chegou na praça onde está o epicentro, né, da bomba. Tem os monumentos, as esculturas, e são todos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou voltar a Hiroshima e eu vou mostrar o símbolo alquímico do planeta Plutão. Vocês vão ver tanto a menina segurando o tsuru, a dobradura do pássaro, né? Que ela pegou leucemia e ela ficou fazendo o tsuru para ver se melhorava, e no final ela morreu, não chegou a 1.000, ela queria fazer 1.000. Então você vê o Japão inteiro sempre honrando e fazendo a dobradura, o origami, e aí eles fazem, amarram e fazem correntes de 1.000 papéis, 1.000 tsurus. E o símbolo do tsuru é um símbolo de Plutão. Isso é muito claro, só que eu vou ter que mostrar lá, porque senão não vai ficar claro. O próprio memorial, o monumento principal é lá, a alma, matéria e o espírito. Muito claro isso, né? Esse é um assunto muito legal, né? E depois tem o próprio símbolo da bomba atômica, também está desenhado quando você olha por outra perspectiva. E você vai ver três montanhas, aonde a bomba caiu, foi bem no centro dessas três montanhas. Parece que foi de propósito, né?
Já adiantando, para quem gosta de astrologia, o Plutão estava a média de 9 graus de Leão, e daqui a 2 anos, 2027, ele volta, começa a entrar, 2027, 2028, começa a entrar no mesmo grau, no mesmo eixo, ou seja, em vez de Leão, vai estar em Aquário, nesse grau. A gente fala sobre isso depois, né? Aí tem uma coisa muito, muito bacana que me falaram, Ale, vende cristais. Pega os cristalzinhos e vai vender lá para os japoneses. O pessoal vai gostar, todo mundo compra. Aí eu fui na loja aqui, Legep, para quem quiser propaganda de graça, vai na Legep, e eu peguei um montão de pedrinha bonitinha, olho de tigre, olho de não sei o quê, ametista, quartzo rosa, não sei o quê, e bonitas mesmo, e levei. E aí eu ficava em algumas praças, junto com outros vendedores, vendendo com pano, vendendo pedrinha. Aí todo mundo olhava, falava nada, alguns perguntavam valor, e eu não vendi nada, né? Não vendi nenhum. E aí, perto de Kyoto, tem uma cidade chamada Nara, que era uma capital de Edo, né? Capital do Japão, onde tem os Bambis, tem um templo de madeira muito grande, tem um monge muito importante, um Buda muito importante lá também, que você pode conversar e fazer pedidos lá em Nara. E Nara é lindo, né? Nara tem aqueles bambis. Quando eu fui, a cachoeira congelada, mas assim, não sei quantos, 30, 40 metros, 50 metros, uma coisa assim linda. E, e aí eu comecei a ver, a partir dali que caiu a ficha, eu comecei a ver os centenários, comecei a ver os velhinhos de quarta, quinta idade, não sei, andando junto, de mão dada. Eu olhava e falei, pô, esse cara tem mais de 100 anos. E aí andando assim devagarzinho, com deficiência, mas firme lá, e, e indo, né? Um ajudando o outro, alguns sozinhos. E aí eu comecei a ficar, eu fiquei tão mexido sobre isso, a live é sobre isso, eu fiquei tão tocado, tão mexido com esse pessoal do Blue Zone, né, que nos falava isso, que eu peguei cada cristal e comecei a dar, e eu falava, olha, eu te amo, ai suru, né, domo arigatou gozaimasu, eu agradecia e dava assim na mão de cada um, punha a mão dos dois, falava, muito obrigado, eu amo vocês, e eu fiquei num estado de gratidão, de amor, uma coisa tão bonita por estar junto com esses velhinhos. Eu estou indo para o Japão agora, daqui 2, 3 dias eu vou estar com velhinhos em Okinawa com o mesmo propósito, né? Hoje eu já tenho propósitos diferentes, né? Antes eu estava lá nem sabia por quê. É, Uma outra coisa bacana, pulando várias coisas, né? Em Kyoto eu fiquei andando com um monge, porque era muito frio, então ele me recebeu, a gente foi andando numa floresta de bambus. E à medida que a gente ia andando, eu falava, nossa, olha o silêncio que tem, né? É um silêncio absoluto, é um silêncio que preenche. Aí ele pegou e falou: presta muita atenção no que eu vou falar. Tudo que você vê, tudo que você sente nessa floresta de bambu, fomos nós que fizemos. Não é floresta natural, não é da natureza. A gente usou a natureza e criou um jardim de bambus, onde o som vai sendo absorvido, né, pelos bambus. Então, quando vocês forem para essa oportunidade em Kyoto, permita o silêncio e vá ou de manhã ou vá no final do dia. Eu fui no final, no, à tarde, só que eu fiquei algumas horas com o monge e eu fiquei até o quase escurecer. E eu preservo florestas. Eu tenho florestas aqui no Brasil que eu preservo, que eu reflorestei, e que era uma área muito grande de braquiária, hoje é uma floresta primária boa, e essa floresta faz barulho. A do bambu não, é um silêncio absoluto. Então tudo que você vê, tudo que você sente foi feita por nós, né?
Bem, eu passava dias em silêncio, eu falava o mínimo necessário, uma porque eu não falo japonês, né? É, quando eu comia, eu tinha às vezes, sei lá, achava que as pessoas estavam olhando para mim por eu estar cabelo comprido aqui atrás, cavanhaque, etc. E cabelo, dois rabos que eu tava, assim, eles olhavam para mim, eles pensavam que eu era lutador de sumô. E onde eu ia, falavam sumô alguma coisa, não sei o quê. E aí não sei o quê, Brasileiro. E Pacarimas brasileiro, eu falava, sou brasileiro, né? E então, quando eu comia e via as pessoas olhando, eu pedia um outro hashi, outro par de hashi, né, que fala em português, hashi, e eu sou ambidestro, então eu comecei a fazer com as duas mãos. Então, eu comia aqui, depois comia aqui, aí comia de novo com esse, depois comia com esse, e ficava olhando para as pessoas. Era uma coisa meio infantil da minha parte, uma fantasia, né, que eu queria ser respeitado, ou eu não queria que olhassem feio para mim, né? Falou, opa, o cara sabe um pouquinho, e tudo mais. É, então eu tinha essa postura. Então até agora, hoje toda semana eu como restaurante japonês com meus amigos na Liberdade na quinta e eu tenho o costume ainda de comer com dois hashis ou com um tempinho, depois eu passo para o outro, só para treinar, né? Que mais que legal que foi? Antes de falar do Aikido, vamos ver se dá tempo também aqui. Uma vez eu fui numa sinagoga e fui rezar, né? Eu tenho origem judaica e eu fui rezar numa sinagoga no Shabat, na sexta-feira. E aí, depois da reza, todo mundo sentou, foi comer, e nisso eu sento de frente de um casal inglês. E aí ele fala: O que que você faz? Eu falo: eu sou um psicólogo, sou acupuntor, sou, sei lá o quê, astrólogo. Falando as coisas que eu fazia na época, né? Homeopata, etc, etc. Aí o cara pegou e falou assim: Ó, interessante, coincidência, porque eu estou no Japão estudando acupuntura para voltar a trabalhar em Londres. Eu gostaria que você fosse conhecer o meu mestre. Aí no outro dia, no sábado, a gente se encontrou em determinado endereço e aí ele foi me levando. E esse mestre, eu vou estar lá embaixo, lá na clínica. Esse mestre me deu uma caixa de ventosa, na época, isso em que ano foi aqui? Em 93, né? E que eu uso até agora. Não sei se vou encontrar com ele de novo. Estou indo no início, essa primeira parte eu vou ver os velhinhos, vou estar em Okinawa, depois eu vou dar palestra, vou atender algumas pessoas, acho que sei lá, aqui de uns 10 dias, uma coisa assim, ou menos. E aí depois eu fico solto. Eu não sei e aí eu termino a viagem no norte e depois eu desço, né? Eu vou até o norte. Então eu vou até Okinawa, que é uma ilha do lado de Taiwan, que é uma ilha que pode ser motivo de guerra. A China quer conquistar, tá quase chegando lá, ameaçando já há alguns anos e falando com convicção que eles vão lá atacar Taiwan. E então esse é um assunto importante, né? E aí da sinagoga o cara me levou para esse mestre, foi super legal, né? Eu tive momentos que eu caminhava como peregrino, mas é quando não estava muito frio, quando não chovia. Então eram trilhas entre cidades, trilhas nas montanhas, caminhos. E é interessante que por mais que eu fiquei muito tempo, eu não fui ao mar. Então eu não me lembro do mar, porque eu era pequeno e eu não tinha noção de ser turista, de ir até uma ilha. Hoje tem ilhas, museus, eh, tem locais de banhos termais também encostados no mar. Eu não fui. E eu estava no Japão, não me tocava nem que eu estava numa ilha, para vocês terem uma ideia, mas eu andei bastante, né? E aí chegava em determinado momento, eu já não estava aguentando, aí eu encontrava alguém e falei, por favor, onde é que eu tô? Eu preciso ir para um local para dormir, um hotel, alguma coisa.
Aí eles falam, vai por ali. Então eu fui de andarilho mesmo, foi uma experiência muito bonita, né? Em Hiroshima eu vou mostrar sobre os símbolos, né? Agora quero mostrar uma coisa bacana, né? Contar as duas últimas coisas e depois falar do Ikigai, né? Eu fui num bairro chamado Kihabara, que é uma Santa Efigênia, uma loja assim de várias lojas eletrônicas. Eu acho que agora não é só lá, né? E, e foi muito interessante. Aí eu estava andando, um cara chegou para mim, olhou para mim, segurou minha mão e falou: Vem, vem, vem. Só que sem, eu não entendia nada. Ele falou: Vem, 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 vem comigo. E aí ele foi andando, deu umas 2 quadras e meia. Eu falei: Bem, onde o cara vai me levar? Ele: Ó, vem, 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 não sei o quê. E aí ele chegou: Aqui, aqui, né? E aí ele pegou esse calendário, olha que legal, esse calendário de aqui, ó, de 1993, né? E ele falava, você é muito parecido. E eu tava com o cabelo para cima aqui, o outro para baixo, um cavanhaque aqui tem um bigode só. Mas, e esse é um símbolo de Plutão. Você vê aqui na árvore fazendo o símbolo da alma, a matéria, que seria a árvore, o tronco cortado, e o espírito seria aqui um samurai que tem um traço religioso. Já estava no final das épocas, né, com uma arma, né, já era o finalzinho da época do samurai, e as duas espadas, katana, tudo mais. E aqui está o calendário, né? E aí os meus alunos da época, eles tiraram, escanearam aqui, tiraram. E agora, só tirar uma foto já fica de alta resolução. Olha que legal. Então, isso aqui, o cara em Akihabara foi e me deu uns 20. Aí eu voltei lá sozinho, depois peguei mais um montão. E durante anos, as pessoas que eu atendia, que eu achava que tinha a mesma vibe, eu pegava e falava, por favor, fica com isso para a gente estar conectado, né? Então, só compartilhando com vocês uma historinha. Na verdade, eu quero que meus filhos tenham acesso a isso, né? Principalmente, minha mãe sabe, mas meus filhos acho que iam gostar muito, né? E existe um, um momento que eu fui para um dojo, sei lá, uma academia de Aikido. E depois eu fui no outro dia, de manhãzinha, no zoológico, né? E aí eu chego na academia do dojo de Aikido, pelo que eu vi no mapa, era um estádio grande e uma escada, você sobe, e o pessoal estava treinando naquela ponta. E eu subi pela outra escada. E na hora que eu subi, o mestre foi andando e me recebeu, sem abrir a boca, só olhando no olho, e falou: vai lá, senta lá em cima, não sei o quê. Tinha uma arquibancada. E aí nisso eu fiquei olhando o treino, então eu tive metade de uma aula, o final de uma aula, e depois 2 aulas. Silêncio absoluto, ele olhando para mim e eu olhando para ele, e eu fazendo assim. Quando ele olhava para mim, eu fazia assim, tipo, tô acompanhando o senhor, muito obrigado. E aí aconteceu a coisa mais mágica para mim, porque eu já trabalhava com energia, já fazia o Qigong, já fazia medicina chinesa, tudo. E desde pequeno, né, desde os 14 anos que eu atendo com Qigong, com energia tipo Reiki, e tudo, mas chama Qigong, né? Administração de energia, sei lá. E aí os caras davam um golpe nele, davam um golpe, ele tirava. Então ele fazia fisicamente, ele dava o golpe e tirava, e dava uma torção, e o cara batia, pedia água lá, aí depois vinha outro, ele tirava e jogava. Tudo movimento circular, o caminho da energia circular. E aí depois ele mandava vir de novo, e aí que é a parte bonita. Ele falava vir, então o cara vinha, aí ele não mexia o braço, ele só fazia com energia. Só fazia com energia. E eu acho que é esse o motivo
que eu queria falar para vocês, que eu vi isso várias e várias cenas e várias cenas. O cara só com energia, e o cara caía e pedia arrego, não sei o que, água, sei lá o que batia. E aí depois ele levanta, aí vinha outro, e aí ele fazia primeiro o movimento físico e fazia, e aí depois ele fazia com energia. Isso mudou muito minha vida. Então, fora o respeito, o sumimasen, o domo arigatou gozaimasu, né? Essa coisa de você aprender a ser polido, ser educado, respeitar a natureza, respeitar o coletivo, buscar soluções para o coletivo, honrar os jardins, honrar as árvores, honrar os animais, honrar as pessoas, honrar a comida. Eu fiquei muito mexido com essa parte de energia. E aí, no outro dia, eu tenho a cena como fala, zoológico, e depois no avião voltando de LA, né, de Los Angeles para São Paulo. Ou seja, de Tóquio, Narita até LA, de LA até São Paulo. E no avião de LA eu encontro um vizinho do mesmo prédio que eu morava, do terceiro andar. Ele é a esposa, e ele pergunta o que que eu estava fazendo no Japão tanto tempo, né? E só que antes, no zoológico, um dia depois, eu fui e aí tava o panda dormindo, tava lá o panda dormindo, e aí eu fui com a mente e fiquei puxando lá o rabinho, puxando, 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 até que ele começava a se mexer. Aí eu ia mais com a mente, e parecia que eu precisava treinar, e aí eu consegui fazer ele levantar, ele andou um pouquinho, deitou de novo, né? Tava dormindo. Mas eu consegui fazer isso. Aí eu comecei a gostar. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer com os macacos. E quando eu fazia com o macaco, eu ia de sacanagem e puxava o rabo com energia. E eles não gostavam. E eles olhavam para mim, sabia que era eu, e pulavam na grade com força e gritavam, não sei o quê. Aí eu falei, parava, e depois eu voltava a fazer, e aí eu falei, eles se comunicam com energia. Então, uma das coisas que eu queria mostrar é esse meu amigo, né, que o cara falava que parecia comigo, e de fato parecia. Eu até tenho foto, né, disso aqui. E isso da energia. Aí quando chegou, quando eu fui embora, que eu estava no avião, eu fui pegar alguma coisa para comer, beber alguma coisa, e nisso o aeromoço estava passando mal. O aeromoço falou, "Ai, que dor no estômago, que dor no estômago." E aí, nessa mesma hora que ele falava, que dor no estômago, eu vou tomar alguma coisa, ai, que dor no estômago, tá me queimando. E aí, meu vizinho, muito simpático, ele falou, Ale, mas o que que você foi fazer 72 dias no Japão, não sei o quê. Aí eu falei, só um minutinho. E aí eu fiz a mesma energia, só que eu fiz uma técnica e falei, como é que o senhor tá? Como assim? A dor? E a dor sumiu. Falei, eu fui no Japão para aprender a manipular essa energia para a saúde. Então, eu não sei o que vai acontecer agora nessa viagem, dá até medo, né, de viajar de novo sozinho, né, assim, num percurso longo, um mês no mínimo que eu vou ficar lá. Vou estar atendendo nos horários, vou estar dando aula, né, nos horários de ponta, ou de manhãzinha ou à noite eu vou estar atendendo as pessoas, mas vou estar lá no Japão, tudo, né? Então, existem algumas frases, né, da filosofia japonesa que se aprende fazendo, né, não apenas estudando, né. Então, a experiência ensina o que a teoria não consegue, o que a teoria não pode te proporcionar. E eu acho que eu fui para o Japão para ter essas experiências naquela época de atender com energia. Hoje eu faço isso direto, né, com o meu trabalho. E então, eu sou muito grato à vida por ter me colocado em consonância, em contato
com esse super sensei de Aikido, né? Fora o mestre de acupuntura, o doutor em acupuntura, é, sei lá, mas quem é o monge nos templos, né? As pessoas simples, os velhinhos, os casais centenários, né? De fazer eu chorar de emoção, de amor, né? Uma coisa bacana do Japão, que o Japão equilibra a individualidade, ele equilibra a individualidade com a consciência coletiva. Vou falar de novo. Ele equilibra a sua individualidade com a consciência do grupo, com a consciência coletiva. Eles têm noção, igual na Kabbalah, a gente fala sobre Lashon Ra'ah, para não falar coisas ruins, não ficar mal falando. Eles também têm um provérbio, Kuchi wa Wazawai no Moto, que é a boca é a fonte do problema. Então, quando você tem consciência e contenção, restrição, você protege o seu futuro. Então, são frases japonesas muito claras. Então, vocês veem, às vezes, eles quietos, com essa filosofia de não abrir a boca para causar problemas. Então, não se fala mal do outro. Você tem todo um hábito elegante, sublime, polite de comunicar com o outro, né? Você pode ver que eles estão sorrindo, que é um costume que está impregnado no corpo. Então eu contei, eu acho que quase tudo do que eu pensei em falar, né? Dos caminhos de peregrino, que eu fiquei um tempão. Agora está muito frio, não vai dar para fazer a mesma coisa, mas vai ser legal que eu vou poder atender, vai ser legal que eu vou poder dar palestra. Estou agradecendo a vida, né? Voltei de Miami agora, atendi, dei palestras lá, workshops foram muito profundos, muito legais, e espero fazer o mesmo no Japão, né? Vou falar só para fechar sobre a filosofia Ikigai, né? Um pouquinho do Ikigai. Ikigai é uma razão para viver. Ikigai, ela começa de uma pequena alegria diária. Ikigai é algo simples, que inicia simples, que você vai fazer no seu diário, no seu cotidiano, e você tem que fazer algo que você se sinta bem. Então você tem que ter no Ikigai uma razão para acordar. E aí você cria uma rotina diária, você melhora a habilidade, você lentamente você começa a ser útil. E você vai ser útil para alguém. O que você vai fazer é bom para alguém. Então você vai ter uma razão para acordar onde o outro está próximo. Por isso que eu falo que a cultura japonesa ela tem esse traço, né? Não é só a cultura japonesa, né? Mas é esse traço bem explícito, onde você equilibra a individualidade com a consciência do grupo, né? Com a consciência coletiva. E as ações comuns, elas são repetidas, cada vez com mais cuidado. Então, você vai no mercado, você vê o cara cortando, você vê o cara servindo um bar, você começa a procurar, você começa a ver que o cara faz uma excelência, e tudo muito buscando excelência. Isso é um dos processos de Ikigai, mas como eu falo, começa pequeno, né? Quais são os 4 passos do Ikigai? Para quem quiser pensar a respeito, né? É isso mesmo, é servir a vida e servir ao outro, né? Então, primeiro, você vai fazer o que você ama. Você vai fazer o que você ama. E você vai encontrar na sua vida o que te dá prazer, o que você ama. E depois você vai, segundo passo, vai ver o que é bom, né? E aí você vai ver depois
o que o mundo precisa, ou seja, como eu posso ser útil para o outro. E ao mesmo tempo, o Ikigai também, atual, moderno, ele já tem. Você vai fazer algo que você ama, que é bom, que o mundo precisa e que você pode ser pago para isso. Ikigai não é encontrado rapidinho assim de uma vez, né? Ele é uma construção, ele é uma construção lenta, é uma construção silenciosa, é uma construção silenciosa no dia a dia. E se você continuar andando, o significado aparece. Tem uma amiga minha, eu gosto muito, ela fala, eu quero saber qual é o teu Ikigai. Aí eu fico quieto, eu falo assim, poxa, eu atendo desde pequeno, adoro atender. Passei um Réveillon com pessoas que eu amei e com amigas e amigos que eu amo muito. Atendi todo mundo, atendi até um cachorrinho que não conseguia andar, e eu acho que eu fiz uma operação de energia nele, foi super legal. Voltou a andar, voltou a mexer a cabeça, voltou a ficar consistente. Eu adoro fazer isso, né? E eu comecei devagarzinho, continuo atendendo e tudo mais, mas é assim, é uma das coisas. Outro, eu planto árvores, né? Então, criei florestas, áreas grandes, igual o Sebastião Salgado, mas eu continuo fazendo urbano. Fui em 22 países, plantei em Hiroshima, plantei em Tóquio e plantei numa região perto de Hamamatsu, né? É, eu só não contei a história de Hamamatsu. Acho que só faltou essa história para contar, né? Fecho com ela. Então, assim, se você continuar andando, o Ikigai, ele vai aparecer. O significado aparece. Então você não tem que perguntar, qual é o meu propósito? Né? Não é isso, né? Talvez no mapa astrológico você possa ter acesso pelos nodos, pelo vértex, pelo meio do céu, pelo regente do meio do céu, pelos aspectos desses planetas. Você pode chegar a ver um propósito da alma, um propósito, mas a alma com o corpo juntos, sabe? E aí você tem que perguntar assim: o que que eu posso continuar fazendo amanhã? Eu fiz hoje, e o que que eu posso fazer amanhã? Então, hoje eu arrumei todo o jardim aqui da casa. Amanhã eu não vou estar aqui, mas já tô embarcando, né? Mas é isso, né? Eu acho que Ikigai, esse é o resumo. E só para contar da Shiwei Nagawa, que ela me deu um endereço em Hamamatsu, que é um dos lugares que eu plantei árvores. Eu plantei em 22 países, o Japão foi um deles. E aí eu sei que a de Tóquio foi muito bem cuidada, a de Hiroshima, mínima ideia se deu certo ou não. E de Hamamatsu também não sei, né? Não pedi para cuidar, mas não sei. Mas de Tóquio eu cheguei a acompanhar um pouco. E aí a Shue deu um endereço, né? Ela deu um endereço, sei lá, acho que para meus pais, para minha mãe, e eu fui para Hamamatsu. Eu fui, peguei o trem, não Shinkansen direto, eu peguei aquele que ia parando. E aí eu cheguei umas 10 horas lá, fui levando a mala e eu perguntava, por favor, sumimasen, né? Nihongo wakarimasen, Nihongo wakarimasu, wakarimasu Brasiludinho. Eu falei, eu não falo japonês, eu sou brasileiro. Por favor, ó, aqui, cocô, aqui nessa rua tal, nesse bairro. Aí todo mundo ficava assim, olhando o mapa. Até que umas pessoas começaram a aparecer e o tempo foi indo, já era 11 e pouco, até que 11h40 mais ou menos, eu chego no endereço exato que a Shue Inagawa me deu. Aí o cara abriu e falou: brasileiro não fala português, não fala japonês, só fala português. Essa hora aqui não tem nenhuma Shue Inagawa. E Hiroshima deu uma Shue Inagawa. E aí o que aconteceu? é, eu desisti, porque eu falei, pô, eu já fui até o máximo. E aí eu fui andando e falei, e agora? Né? Aí eu já estava com a mala, não estava de andarilho numa cidade. E aí eu não tinha onde dormir. E aí o que aconteceu? Eu vi uma fábrica de videocassete, porque tinha no papelão, peguei um montão de papelão quadradão assim,
olhei um prédio, vi a escada, subi, a escada é meia fora, meio coberta, e fiz no terceiro andar, ou quarto andar, para ninguém me ver, uma uma casa de papelão, e fiquei lá. E nevou no dia. E, e só para complicar, de repente um casal que estava transando lá do lado, foram lá, deram mais uns beijos, falaram, ficaram falando, e eu não podia tossir, não podia respirar, morrendo de medo de ser pego, a polícia me mandar embora, tudo mais. E até que o cara desistiu, falou, bem, eu vou para casa, tchau, a gente se vê amanhã, e foi embora. E, e aí eu consegui dormir um pouquinho, de repente eu ouço a sirene da fábrica, e aí eu falo, "Ai, meu Deus, preciso ir embora." Aí peguei a mala, tava tudo camuflado para ninguém me ver, nem a mala. E vou embora e falo, chega, não é mais aqui. E eu voltei depois, quando eu plantei, eu voltei depois nessa cidade. Mas aí eu fui para Kyoto. E aí quando eu chego em Kyoto, eu vou tomar banho, passo o shampoo, toda essa parte aqui, tudo isso aqui é, queima. Então vocês veem as fotos minhas, eu com aqui tudo assim, sabe? Eu tinha 20 e poucos anos, não tinha cabelo assim, aqui perdi tudo. E a pele ficou seca, o lábio queimado, porque eu dormi do lado de fora, ao relento, na neve, né? E, sei lá, minha pele meio fraquinha, não estava acostumado, né? É isso. Essa vez eu tô levando, tem uma amiga minha, a Dani Escobar, né? Ela falou, Ale, leva óleo de coco. Eu tô levando óleo de coco, passo aqui até no olho, tenho feito isso. E eu vou fazer uma camada primeiro, ela é mais superficial, para poder aguentar o frio forte, né? Quem for para o Japão tem 4 épocas distintas para fechar, tá? Tem primavera, verão, outono e inverno. Agora é inverno. Eu tenho um motivo específico astrológico para estar lá. Na verdade, tinha que estar na Rússia, não vai dar para estar na Rússia, então eu vou para o Japão, vou ficar um mês e pouco lá. Mas a primavera maravilhosa é onde brota as folhas da cerejeira, é onde a beleza de repente se vê um sakura doori, né? Ou seja, um caminho, uma rua de cerejeiras, uma estrada de cerejeira, uma montanha de cerejeiras e várias cores, e elas explodem de branco, rosa, amarelo, roxo. É muito bonito, é muito bonito. Não tem só no Japão. Tem em Washington, tem em Paris, tem na Coreia, tem na China. Na China tem montanhas e montanhas de sakura, com outros nomes, né, em chinês. E eu tive a oportunidade de plantar muitas sakuras no Brasil, em São Paulo, na Liberdade. Eu dei de presente algumas ruas arborizadas. Então, a Tomás Gonzaga, eu plantei e fiz um plantio especial. Tá lá no Facebook, lá como álbum, um plantio especial. Dei sakuras, comprava, cuidava, esperava a hora certa dela engrossar e plantar, tudo mais. Mas não é fácil, você precisa cuidar. Pega água de arroz, os restaurantes estão lá, vão jogando. E alguns não estão nem aí, né? Uns viram cinzeiro e vão batendo, outros vêm caminhão para entregar bebida, comida e vão pegando os galhos, mas algumas estão lindas. E espalhei sakura em vários locais. Mesmo não sendo nativa, eu peço perdão, mas eu fiz, né? Minha culpa. É muito bonito. E é igual o ipê, né? O ipê roxo, o ipê branco, o ipê amarelo, o ipê roxo de bolinha. Então, você contempla um tempo curto dessas flores. Uma semana, 2 semanas, 2 semanas e meia e acabou, né? Às vezes fica um resquício só da beleza. Então ela é a flor do samurai. Ela é a árvore do samurai, porque ela lida com o tempo, com a vida e com a morte, né? Com a beleza que dura pouco, né? Efêmera, com a beleza efêmera. É isso. Então, aqui não sou eu, mas meu amiguinho. Vou dar tchau para vocês, tá? Só para vocês verem que legal que, que eu recebi esse presente, né? Aí eu achei
Ontem de madrugada, umas 4 da manhã, eu achei isso aqui num local especial. Então, eu estou pondo na carteira e vou ver se eu vou no local, ver se eu consigo algum funcionário. 35 anos, 33 anos é muito tempo, né? Mas eu vou ver se eu retorno no local só para ver, né? Hiroshima também, Kyoto, Nara. Só que essa vez eu quero ver alguns museus, tem museus interativos maravilhosos, tanto em Tóquio quanto Kyoto. Kyoto é um novo, maior, um pouco mais distante, mas é isso. Postura, respeito, limpeza, honra. Se o cara fizer algo errado, honra, honra. O cara errou, ele, ele viu que ele estava errado, corrupto. Ele abaixa, pede desculpas, pede para ser preso. Alguns se suicidam. A honra é muito importante. À medida que, de repente, um presidente de um banco que está tendo muito poder e usa errado o poder, é muito interessante a postura coletiva. Eu volto a falar, você equilibra a sua individualidade com a consciência grupal. E a consciência grupal buscando o bem comum, com tecnologia, com tradição, com conversa, com respeito. Enquanto um fala, outro, ele vai escutando, vai participando. Não é porque é besta, é porque é cultura de respeitar o outro, né? Aqui a gente tem essa visão, o cara fica assim, não. Fica abaixando, achar engraçado, vainar, os Bambis também fazem isso, mas é respeito. Respeito pelo povo, respeito pela tradição, respeito pela economia, respeito pela política. O Japão teve problemas econômicos após a pandemia e agora ele está usando outra estratégia, enaltecendo cantos que ninguém conhece do Japão, para você ir para outros lugares e vivenciar, né? É isso, né? Okinawa vai ser talvez um dos primeiros lugares que eu faça algum vídeo curtinho aí desses stories, tá? Aqui eu termino e agradeço quem escutou até o final, né? Agradeço as pessoas que foram há pouco tempo para o Japão e me trouxeram informações, né? Então, pessoas muito especiais que eu amo muito, que foram e trouxeram a, a tradição viva através da observação deles, né? Algo tocou, né? E também é um festival gastronômico, um festival gastronômico. A qualidade, a excelência da comida é muito interessante. É muito interessante. Não, o Japão, ele realmente é um lugar que todos deveriam ir para aprender e absorver tudo que eu tenho falado, tanto no vídeo que eu fiz semana passada, que está no YouTube, parte um e hoje, que é a parte 2, tá? Então, aqui, domo arigato, gozaimasu, né? É, tem uma. Vocês sabem que tem até um assunto último, tá? Você às vezes referencia, você faz um sufixo para falar do outro. Então você pega normalmente o sobrenome do outro, né? É, Você pega, sei lá, o sobrenome é Santos, então você fala Santos-san, né? Então, san é tipo o cara, né? Senhor, uma coisa assim. Só que você nunca pode falar em si próprio. Então eu não posso falar Chute ou Alexandre-san, né? Bakariman, ou Watashi, eu não vou falar de mim. Quando eu faço essa fala respeitosa é para o outro, não se fala para si próprio. Então, a língua tem umas estruturas onde o ego diminui. E esse é um dos símbolos do futuro, que chama o símbolo de Urano, onde a gente tem duas almas, uma voltada para cada lado, tradição e o moderno, a matéria, que vai concretizar isso, e o espírito pequenininho, ou seja, o ego pequenininho, você vai viver para o coletivo.
né? É isso. No momento que Urano está nas Pleiades, eu estou voltando para o Japão. Boa noite para quem vai assistir depois. É, é isso. E façam um bom proveito da vida de vocês. Tentem limpar a casa de vocês. Não deixem sujeira na rua. Comece a tomar atitudes respeitando a sua cidade, respeitando o seu país. Comece a se posicionar respeitando o outro, respeitando os pessoal do trabalho e não permita que as coisas ruins prevaleçam, tá? Principalmente onde só poucos têm vantagens, né? É isso aí, tá? Tudo de bom. Eu encerro aqui.